Oi, oi, mais uma vez a Zália com você no canal Floresça com a Zália. Como toda semana a gente vai pedindo que contribua com o nosso trabalho, nos abençoe, oferte o seu tempo. Mas como você pode fazer isso? Compartilhando, curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando, fazendo com que outras pessoas recebam esse conteúdo. Porque o algoritmo do YouTube ele funciona assim: quanto mais curtição, quanto mais compartilhamento, quanto mais inscrição, quanto mais comentário, o conteúdo é bom, é interessante e relevante, então ele vai levar para mais e mais pessoas. E hoje eu quero falar com vocês do capítulo 16 de Provérbios. Estamos aí dando continuidade a essa série maravilhosa, Provérbios para Mulheres. E o mais interessante é que esse capítulo, ele começa, o primeiro, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa dos lábios. Olha como é interessante essa questão daquilo que nós falamos, do que nós expomos, do que nós expressamos através dos nossos lábios, porque é certo que o que sai dos nossos lábios vem direto do nosso coração, foi gerado através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E eu quero ir até o versículo 32, que diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade. Meu Deus, que interessante. Eu, particularmente, numa época da minha vida, eu era muito estourada. Hoje quando eu olho para alguns comportamentos que eu tive, para algumas explosões emocionais, sentimentais que eu tive, eu penso assim: meu Deus, quanto mal eu causei a outras pessoas, a mim mesma, e quantas vezes eu envergonhei até mesmo o Espírito Santo por ter agido às vezes da forma que eu agi, porque o não gerenciar, eu não falo controlar, porque a gente não controla, mas o não gerir de forma correta os nossos sentimentos nos leva a caminhos que de repente são caminhos sem volta. E quando o autor de Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que domina a cidade, do que toma a cidade, ele está dizendo que para se ter uma boa estratégia, para se alcançar aquilo que quer, para dominar a sua própria vida, para gerir com mais... Eu preciso encontrar uma palavra para gerir com mais plenitude, para ter uma vida mais plena. É necessário que você domine suas emoções. Aí você fala assim: Zália, mas eu não posso mais sentir raiva, não posso mais sentir medo. Todas as emoções, todos os sentimentos são inerentes ao ser humano, são necessários para a nossa sobrevivência. É importante que a gente tenha medo, é importante que a gente passe raiva. E a raiva, somada ao medo, ela vai te dar coragem, Um exemplo simples. Você está perdendo o seu emprego. Aconteceu muito isso na pandemia. Você está com raiva da situação que você está vivendo, porque você não se organizou financeiramente. E você está com medo porque você não conhece o seu futuro, você não sabe como vai viver dali por diante. Você vai juntar esses dois e isso vai resultar em coragem. Você vai gerir essas duas emoções de forma tão profunda. Isso se você fizer em Deus. Mas, poxa, mas por que eu estou com tanta raiva? Eu estou com raiva porque eu não me organizei financeiramente. Mas o que de repente eu posso fazer agora? Que talento que eu tenho agora? Que eu posso melhorar isso? Que eu posso, não sei, de repente gerar um recurso
até que eu tenha estabilidade financeira, até que eu consiga um trabalho que me dê estabilidade financeira. O medo, poxa, mas eu tô com medo porque eu não sei como é que vai ser o meu futuro, então eu vou trabalhar hoje, o que eu tenho hoje para fazer, qual que é meu talento, o que eu tenho aqui que eu posso me preparar para o amanhã. Isso vai gerar coragem, isso vai te trazer ideias. Eu gosto muito de perguntar. E Jesus, é muito linda a forma como Jesus fazia. Todo mundo que chegava perguntando para Jesus, Jesus respondia perguntando. E é interessante que é uma forma inteligente de se aprender, perguntando. E responder perguntando também é uma forma inteligente de levar as pessoas a repensarem as suas atitudes. Jesus, ele sempre trazia uma pergunta para quem fazia uma pergunta para ele. E voltando aqui para esse conteúdo, como que eu vou dominar o meu espírito? Como que eu vou lidar com situações de pressão? Eu costumava falar muito que eu não lidava bem com situações em que eu era muito pressionada. Só que o tempo que eu vivi, principalmente nessa última pandemia, né? Quer dizer, a única pandemia que eu já vivi, mas a gente sabe que a humanidade ela vem vivendo aí já passou por algumas pandemias, né? Essa foi a primeira que eu vivi. E eu fui muito pressionada, mas o interessante é que eu comecei a aprofundar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu comecei a assistir cursos pela internet, tudo aquilo que era de conhecimento que vinha sendo oferecido pela internet. É óbvio que a gente vai sempre peneirando e vendo o que é bom, o que não é bom. E muita coisa foi de fundamental importância para a minha vida, porque me ensinou a dominar, me ensinou a gerir as minhas emoções, meus sentimentos. Hoje eu passo por algumas coisas que eu falo assim, cara, não acredito que eu estou passando por isso, não acredito que essa pessoa está me falando isso, eu estou aqui tranquila, zen, em paz. Porque eu aprendi, né? Aprendi que de repente não. Eu aprendi que quando o outro, ele está vindo para cima de mim, me agredindo, na verdade, o outro é uma pessoa ferida. Ele está expondo as mazelas dele. Ele está me tratando da forma que ele está me tratando porque ele tem isso a oferecer, porque é aquilo que está dentro dele. E o que eu posso oferecer para as pessoas? Eu ofereço o contrário. Se está vindo com 7 pedras, eu vou tentando aqui me defender devagarinho, me resguardar, vou tentando aqui me colocar numa posição em que eu não fira a pessoa de volta. Eu vou ouvir. Eu já aprendi, graças a Deus, aprendi a lidar com isso. Eu acho de uma beleza tão profunda, de uma sabedoria tão profunda esse versículo, porque ele fala que melhor é o longânimo. Longânimo é exatamente aquela pessoa que não se permite ser confrontado ou afrontada. Quando a outra pessoa vem e tenta de alguma forma tirar-lhe do equilíbrio. Quando eu domino as minhas emoções, quando eu domino os meus sentimentos, o outro não vai me tirar do sério. E olha que eu tenho passado por situações que eu fico assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso e estou na minha. Mas essa é quem eu sou de verdade, é quem Deus me criou para ser. E não aquela mulher que era estourada, que era cheia de feridas na alma, que era cheia de dores. E na primeira oportunidade já tratava de ferir o outro também. Porque aquela pessoa que nos fere, ela nada mais é do que uma pessoa ferida. E quando a gente está no processo de cura, quando a gente está sendo curado, a gente aprende que revidar é bobagem. Porque a pessoa está te entregando aquilo que ela tem. A gente só dá aquilo que tem. A gente só entrega aquilo que a gente tem. Então, se eu puder te dar uma dica, te trazer, aí poder te oferecer algo, eu quero te oferecer esse exercício. Comece a repensar na hora de reagir. O problema não é aquilo que está chegando em você.
Não é aquilo que fizeram com você, o problema é como você vai lidar com aquilo, como você vai reagir a essa situação. Você também vai agredir ou você vai parar e analisar, bem, mas por que eu estou chateada com o que essa pessoa está fazendo comigo? Mas por que mesmo que essa pessoa está agindo comigo? Está certo o que ela está fazendo comigo? Eu mereço o que ela está fazendo comigo? O que eu estou fazendo para provocar isso nessa pessoa? Comece a se questionar. Se você tem motivos para devolver a agressão, se você tem motivos para reagir de forma negativa e agressiva àquilo que está sendo feito com você. Eu convido você a fazer essa análise. Descubra quem você é e seja o propósito. Beijo no coração. Até o próximo conteúdo.